Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas divinas a mais um episódio do Salto. Vou aguardar aqui a minha amiga e sócia entrar, a Cléo Silva, e hoje, no nosso episódio, a gente vai falar sobre a falsa liberdade do empoderamento moderno, feminino moderno. Por que nos vendem consumo como liberdade? Sabe aquela frase que fica martelando na nossa cabeça? Eu mereço. Vou fazer essa comprinha aqui porque eu mereço. Vou, em tal lugar comer isso porque eu mereço. Pois é, será que realmente é o eu mereço? Ou tem outras questões aí mais a fundo que a gente precisa olhar? Então, essa é a nossa chamada para o nosso episódio de hoje, para o nosso encontro. Seja muito bem-vinda, Cléo. Já vamos chamar aqui a Cléo. Ver se eu consigo. Acho que agora vai. Olá, Cléo. Seja muito bem-vinda. Oi, Carol, tudo bem? Obrigada. Vamos lá Vamos para mais um episódio de O Salto. um tema bem pertinente, né, Cléo? Muito, extremamente pertinente, Carol. Uhum. A liberdade, né? Essa falsa liberdade que nos impuseram e que a gente vive mais escrava do que liberta, né? Exatamente. A gente fica ali assim, numa ilusão, né, de liberdade. Na verdade, a gente acha que está sendo livre e, na verdade, não, né? É uma prisão ainda, acho que mais traiçoeira, porque a gente não tem consciência, né? É verdade. Então, eu estava aqui falando, né, apresentando um pouquinho do tema que a gente vai trabalhar hoje, né? E eu acredito, né, Cléo, que é um tema que pode, inclusive, incomodar um pouco, né? Mas que a gente precisa falar sobre, né? Será que essa liberdade, assim como a gente está falando, né, é realmente liberdade ou só mudar o nome da prisão para deixar ela bonita ali, né, vendável? Então, Carol, que a gente pensa, né? Essa liberdade, essa independência que nos impuseram e a gente foi aderindo, né, involuntariamente com esse desejo, né, de ser realmente uma mulher livre, uma mulher moderna livre, acabou virando, né, mais uma prisão em forma de boletos, né? Muitas vezes a gente sai para espairecer e não suporta ver uma vitrine bonita, né? E com tanto peso que a gente tem do dia a dia, né? Você, por exemplo, que é mãe, esposa, é empreendedora e tantas outras mulheres são assim, né? Acaba deixando a mente se sabotar um pouco, né? E especialmente com aquela afirmativa, né? Eu mereço, eu mereço. E aí começa a gastar. Então, muitas vezes a gente cresceu, né, ouvindo que ser independente era fazer o que quisesse, comprar o que quisesse, viver como quisesse, né? Mas a realidade crua e nua é que essa liberdade que nos venderam tem deixado quase 80% das mulheres brasileiras endividadas. E o pior, a maioria delas não sabe nem dizer para onde está indo esse dinheiro. Uhum. Não é nem questão de que a mulher não consegue fazer o dinheiro, né, Cléo? Isso que é o mais triste, né? Exatamente. Às vezes ela já até, né, assim, bem sucedida na carreira, já ganha, né, e não sabe, simplesmente não tem realmente o controle, né, e
E nem, às vezes a gente até, eu me enquadro um pouco aqui, né, nesse perfil de, de fuga por muito tempo, né? Antes de olhar para as minhas questões de fundo emocional, né, e as raízes do problema, era como se fosse realmente assim, isso não é para mim, não preciso entender. E eu nem olhava para isso, né? Ah, vai dar um jeito, vai indo, tá dando, tá funcionando. Só que é uma negação, eu vejo que é uma negação, sabe, Cleo? Até a questão, assim, de ter noção de quanto de dívida que eu tenho, de olhar para isso, como que tá a minha realidade hoje, de encarar, né? Encarar o problema. Reconhecer, inclusive, que eu tô tendo esse tipo de comportamento, né? Ontem eu fiz uma sequência dos stories, né, falando sobre isso, e eu recebi umas respostas ali no direct falando justamente, nossa, como que eu sou consumista, como que realmente, sabe, o dinheiro eu não sei para onde vai, né? E eu tava falando, a gente reconhecer isso já é um grande primeiro passo, Sim. né? Porque muitas vezes a gente fica muito tempo nessa negação de achando que não. Eu consigo fazer, né? Consigo organizar aqui minhas finanças, minhas compras, minhas. E não, às vezes eu estou engatando um parcelamento atrás do outro, né? Tô ali, aí quando vejo, né, a bola de neve do cartão de crédito, né? Ou tantas outras formas, né, que tem da gente se endividar, mas que porque eu não quero olhar para aquilo de fato, né? Eu não quero encarar, né, o que eu tenho realmente de entradas fixas. Eu fico contando com a sorte, né, de que eu vou fechar um novo contrato. Às vezes até fecha, às vezes até funciona ali alguns meses, mas realmente assim, ver que é um descontrole total, né? Sim. Então, essa mulher livre, né, que tu falou, né, a gente às vezes, né, compra essa liberdade de tantas outras formas, tantos discursos por tanto tempo, mas é uma mulher que está sobrecarregada, que está exausta, né, que está ansiosa, como tu falou. Então tem várias maneiras delas trabalhar com aquele gatilho de recompensa mesmo, né, de viver nesse modo que eu costumo dizer, é um modo paliativo, é um modo assim, sabe, que a gente não se dá conta, mas é um modo de sobrevivência. Então eu fico apagando incêndio, né? O meu problema que eu tenho em casa, o meu estresse, o meu, né, ou no trabalho, enfim, e aí eu vou e fico compensando. Mas aí é lógico que vem depois a culpa quando a gente, né, já começa a trabalhar na nossa maturidade, né, emocional, espiritual, ali no nosso desenvolvimento pessoal, a gente começa realmente a ter a culpa cada vez mais presente. Né? A gente Sim. começa a ver que tem um problema ali. Eu preciso olhar para isso, né, com maturidade. Carol, é interessante quando você traz o seu relato de que você já foi assim, né? Essa pessoa consumista para compensar outras questões, né? Isso é muito comum, né? E muitas vezes a gente não se deve nem se culpar por isso, mas a gente deve se policiar, né? Porque por mais que eu tenha conhecimento de finanças, de técnicas, volta e meia eu também sou tentada com isso, porque nós somos mulheres, né? A gente gosta de ter uma boa imagem, a gente gosta de se sentir bem, a gente gosta de se olhar no espelho e ver uma boa imagem, né? E na sociedade a gente já é taxada que gasta demais, é consumista demais, né? Então, assim, isso é muito comum, a gente não deve se culpar, mas deve se policiar. E existe uma técnica que em finanças a gente usa bastante, uma diferença simples. Isso é só um desejo ou é realmente uma necessidade, né? É um desejo que eu vi aquela vitrine bonita, vi aquele carro maravilhoso que me deixou encantada e aí eu já fico tentada a comprá-lo e parcelar em 60 ou mais vezes, né? Então, assim, isso é só um desejo, é a minha mente falando para eu mereço, você merece, ou realmente é uma necessidade? Uhum. E aí a necessidade é quando a gente olha para os nossos guarda-roupas, né? E vê ali que ele está lotado e pouco sendo utilizado, né? Uhum. Então a gente deve muito se policiar nesse sentido e usar essa técnica
É um desejo? Eu estou simplesmente encantada com o fetiche dessa mercadoria? Ou realmente eu estou precisando, né? Isso ajuda demais. Uhum. Inclusive, né, Cléo, isso de olhar, né, eu, por exemplo, sou muito pega, né, eu via que era muito aquela ideia de que, eu tô fazendo, vamos aproveitar que é uma promoção, né, era de cair nessas aí, né, e aí realmente é o que tu falou, né, às vezes olhava pro guarda-roupa, coisas, peças, que nem tinham assim tanta qualidade, né? Ou não me representavam tanto, que aí via que realmente foi uma compra por impulso, né? E em vez de investir melhor, né? De comprar algo que realmente me representasse, falando a questão da imagem, né? Eu vejo que muito daqui dessa parte de comportamento compulsivo, de realmente a gente seguir o impulso e ser só desejo, como que a gente vai distinguir isso, né? Muitas vezes isso é só para tapar um buraco relacionado, inclusive, a problema de autoestima, né? De insegurança, né? Ou de também as questões das dependências emocionais, mas a autoestima em si, eu acho que sim, mexe muito com nós mulheres, né? E Sim. ali eu acho que é um grande gargalo que a gente precisa olhar. Quando a gente não está realmente segura, a gente se apega nessas coisas, né? Que a gente acha que vai dar uma melhorada. E aí a sensação é de que na hora que eu comprei, ele realmente eu peguei aquele superpoder, mas logo passa, né? Aquilo não preenche. Então aí que a gente Você tem um pegou problema. um superpoder momentâneo, né? E algo que vai te prejudicar por alguns meses. Que se Uhum. você não tinha o dinheiro ali no momento para comprar, né? Você tem uma satisfação momentânea, mas depois você chega em casa talvez e vem aquele arrependimento. Nossa, eu não podia ter compro isso agora porque vai me atrapalhar nas contas dos próximos meses. Uhum. Porque quando a gente realmente pensa e se eu... Tá, cuidado com a minha taça. Tá bem. Quando a gente realmente está fazendo, não é sobre não comprar nada, né? Mas é realmente olhar para o que a gente precisa, sobre fazer o investimento da melhor forma, né, Cléo? Porque é o que tu falou, por exemplo, eu quero trocar de carro, mas eu vou no desespero, vou fazer aquele financiamento, não sei quantas mil vezes, a questão dos juros, tudo. Ao invés de eu me organizar, né, e de enxergar à frente, né? De repente, aí a Cléo que vai dar, né, as dicas, sei lá, fazer um consórcio, que é algo que eu não estou desesperada, que eu vou poder esperar mais, né, para ser contemplado. Ver que é essa questão do tempo, eu acho que é crucial, né? Quando a gente espera, está disposto a esperar, aí consegue ver que, opa, realmente eu acredito que é um investimento, que é algo que eu não estou seguindo só o meu impulso, né, o meu carnal. Isso. E aí, Carol, existe uma ferramenta muito poderosa para isso, que é o planejamento financeiro. O planejamento financeiro, ele é composto de metas e orçamento, né? O que é metas? Seus sonhos. O que você quer realizar para daqui a 2 meses, para daqui a 4 meses? São as metas de curto prazo, né? Até um ano. O que você quer realizar daqui a 3, 5 anos? Qual que é o seu sonho? São as metas de médio prazo. E o que você quer realizar um tempo maior, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, né? Então, você sabendo muito bem o que você deseja, e aí vem a clareza que você diz muito bem, né, Carol? Você expressa isso presente, que é preciso ter clareza, né? É preciso ter visão do que você quer. A pessoa que não consegue se ver lá na frente, não tem clareza do que quer, vai ser muito difícil ela conseguir se organizar financeiramente. Não só financeiramente, em todos os aspectos da vida, né? Eu me lembro uma vez que você falou que você já se via mãe, que você já se via casada, né? E tudo isso aconteceu da forma como você se viu, como você se imaginou. E trabalhando essa questão da liberdade, né, da mulher, o planejamento financeiro é importantíssimo, porque aí você tem as metas, tem os sonhos, você coloca isso dentro de um orçamento financeiro, você sabe a sua capacidade financeira de hoje, do próximo mês, daqui a um ano, e você se organiza e consegue realizar esses sonhos. A diferença de quem planeja e de quem não planeja é a desorganização
financeira, né? E ficar adiando sonhos. Quando você se planeja e você começa a realizar os sonhos de curto prazo, você se anima, você se empolga, você se motiva, vê que dá certo, vê que se você se organizou e dá certo, e aí abrir as portas para as grandes realizações. Tem minha assistente aqui, tá mexendo na luz. Tá participando aqui a mil. Adoro essa assistente. Cadê a Clara? Essa eu acho que em breve vai estar fazendo lives e vai substituir a mãe nas lives. Do caminho de volta. Tá bom. Ajuda aí, mamãe. Deixa a luzinha, por favor, tá? Pois é, Cléo, mas é muito sobre isso mesmo. A gente ter a visão, né, a clareza de quais são os nossos sonhos, né, do que a gente realmente quer, para poder de maneira consciente, né? Claro que se eu tenho esse comportamento impulsivo, esse comportamento totalmente descontrolado ali por anos, não vai ser uma coisa da noite pro dia que eu vou conseguir erradicar. Não, não mesmo. Mas é possível, né? É um caminho que... Claro. Carol, é muito importante isso que você falou. Quando a gente não tem planejamento, a impressão que você tem... A impressão não, a realidade é que você não consegue realizar nada. Porque você está vivendo no automático. Você está aceitando tudo que está vindo. Quando você para, tem clareza do que você quer e se organiza, a gente fala se organizar, pode ser numa planilha, pode ser numa folha de papel, num caderninho, no celular. O importante é se organizar. Então, a diferença de quem se planeja e de quem não se planeja é a desorganização, o endividamento e o pior, a não realização dos sonhos. Porque se você não está planejando, você não está correndo atrás para que os seus sonhos aconteçam, não vão acontecer, porque você não está colocando energia, você não se planejou, você não se visualizou, né? Então, muito importante isso que você fala. E é bem isso que a gente trabalha no salto, né, Cleo? Bem, então que a gente tem tá repetindo aqui o que eu tô falando. Que realmente é o método, né, que a gente trabalha, o método Mulher VIP, de visão, né, intuição e performance. Então, primeiro a gente precisa ter essa intenção, voltar a sonhar, né, que a gente vê que algumas de nossas alunas, inclusive, já nem conseguiam sonhar mais, né, se desconectaram tanto da sua criança interior, né, inclusive desse lado mais puro, desse lado de realmente a gente conseguir se enxergar além. Muitas vezes a gente está ali, a gente nem consegue se enxergar, né, com algo a mais. Quando a gente fala desse império, né, para muitas mulheres isso é quase assim, ela não consegue se ver. Ah, mas isso não é para mim, já começa ali. Né? Então a gente precisa trabalhar isso, que é para todas nós, né? Então, voltar a ver quais são os nossos sonhos, resgatar tudo isso, né? Fazer as pazes com o nosso feminino, o jeito de empreender, né, Cléa? O jeito de organizar as coisas de uma maneira feminina, de uma maneira que sai desse piloto automático, né? Desse modo ali de só fazer tudo igual uma máquina, né? Que a gente está fazendo tudo igual uma máquina é um indicador aí, né? De que está totalmente desconectado do nosso Desconectado, exato. Né? Carol, quando você fala no salto, né, no nosso método, é o método Mulher VIP, né? O V de visão, né? Em que é onde tudo começa, né? Você se enxergar com lucidez, né? Entender seus ciclos de fuga, suas crenças, né? A gente fala muito de crenças limitantes, você traz muito forte essa questão das crenças limitantes, especialmente da mulher, né? A intuição, que você traz também muito forte, essa questão de se reconectar com você mesma, né? Com o que você sente, com o que você realmente é. E você costuma dizer, né, que o corpo grita, né? O corpo grita pedindo socorro, né?
E em performance, a gente trabalha uma estrutura mesmo organizada, prática, clareza de metas, o planejamento financeiro, a gente entende que é possível, né? E sem culpa, sem rigidez e com responsabilidade, a gente consegue realmente dar um salto. Vou trazer um exemplo aqui que para você e para quem está nos assistindo ou ouvindo. Ontem eu estava num atendimento com uma das meninas que entraram no salto, né? E ela já é uma mulher madura já e sempre deixou as finanças para o marido e para o filho. Só que de repente ela viu que tá tudo desorganizado, tá tudo de cabeça para baixo, né? E com o salto, ela começou a perceber que ela poderia, né, inverter aquela situação, tirar aquela gestão que não era gestão da mão do esposo e do filho e ela começar a fazer. E foi o que ela fez. E ontem foi assim um marco, sabe? Porque ela não tem muita familiaridade com planilhas, com aplicativos, né? E ontem ela, no momento que a gente estava conversando, ela conseguiu fazer o primeiro investimento dela. E a reação dela foi assim, incrível, sabe? Ver a reação de que eu consegui, eu posso, eu sou capaz, eu não sou tão dependente, sabe? Nossa, foi incrível, foi maravilhoso, né? Clarinha tá aí, oi, Olha Clara. o que ela tá fazendo. Cleo, isso é lindo quando tu traz, porque eu me vejo também nesse lugar, né, de olhar para a gestão do patrimônio da família, né? Isso é mágico, isso é, nossa, eu acho assim, divino mesmo, né? Conseguir sair daquele lugar de ou de tentar ser a provedora. Claro, mamãe tem que falar. Ah, eu sei que você quer. Agora, tia Cleo. Olha o que eu tô fazendo. Eu tô vendo, sua linda, tia Cleo, que linda. E realmente ser essa multiplicadora, né? Olhar com carinho, né? De cuidar do patrimônio, né? De zelar por isso, de honrar tudo o que está sendo construído, né? O que essa família está gerando e multiplicar tudo isso. Vem cá, pega esse. Pega esse mijado de compostela, então. Carol, Mamãe. isso é muito importante, porque alguém precisa cuidar, né, do patrimônio da família, alguém precisa cuidar das finanças da família, porque não é fácil conquistar tudo que a gente já conquistou, né? Ou pouco ou muito, não é fácil. Não é o tamanho que se conquistou, o quanto que se conquistou. O fato não é fácil e precisa ser cuidado, né? E muitas vezes não é só um ou só outro que precisa cuidar. E a mulher, ela não precisa se eximir de cuidar, de ajudar a cuidar desse patrimônio, né? Ela também tem capacidade, ela também tem visão, ela também tem potencial de ajudar a cuidar. E olha que interessante, né? Ela estava deixando tudo na mão do esposo e do filho e ela mesma percebeu, gente, está tudo errado. A gente está afundando. Ela usou essas palavras. A gente está afundando. E não é uma família que tem baixa renda. É uma família eu diria, de renda alta, sabe? E ela teve que parar e falar, eu vou ter que entrar. Eu vou ter que entrar e cuidar. E com isso, ela está educando o esposo, ele está percebendo que ela está começando a ter resultado e ele está dando mais atenção para ela. Coisa que antes ele não dava. Ela falava, não, você fala demais, sabe? Aquelas coisas que vai causando os conflitos, né, no relacionamento. Então, assim, foi muito lindo de ver. Que legal, né, Cléo? Porque realmente, assim, às vezes, né, quando a gente está na imaturidade, a gente fica esperando aquele reconhecimento, aquela validação para que meu parceiro, por exemplo, né, deixe que eu olhe, que eu ajude, mas eu não me preparei, né? E aí eu quero assumir o lugar, mas totalmente despreparada. Agora, quando a gente se prepara, né, que realmente a gente olha para dentro primeiro, se capacita, né, e adquire esse conhecimento,
quando a gente trabalha isso dessa maneira, honrando esse feminino, né, seguindo a nossa intuição, a gente se torna visionária, né? E isso Sim. a gente se torna um grande pilar na nossa família, né? Ao redor Carol, de tudo é isso. legal você falar de visionária, né? E a gente tem o storytelling que a gente usa da Madame de Champagne, né? Uma grande visionária, né, Cleo? A Madame Picot. Exato. E aí, Carol, é por isso que a gente diz que o salto não é só um método que fala só de dinheiro, né? O salto, antes de tudo, né? Antes do dinheiro, a gente fala de prosperidade feminina como um todo, né? A gente desmistifica questões de autossabotagem, medo de merecer, acreditar que prosperidade é para outras, né? E não para gente. É realmente um caminho de maturidade, como você traz para gente, né? E o salto, ele é para a mulher que cansou realmente de sobreviver, né? Viver no modo automático, né? E que tá pronta, entendeu que tá pronta para liderar a própria história, para liderar a história da própria família, né? Exatamente, Cleo. Transformar, né? Realmente construir um legado, né? É sobre isso. Quando a gente fala, assim, é algo muito maior. Por isso que, assim, primeiro a gente começa com a visão, que a gente precisa primeiro enxergar a imensidão de tudo isso e de tudo que a gente pode realizar, né, Cleo? Porque, nossa, às vezes é tão... Chega a ser triste quando a gente se dá conta do modo que a gente vivia e da nossa, né, visão tão limitada, a miopia mesmo, né? Eu que sou uma míope desde a infância, eu acho que é isso, a gente, né, vive uma vida, né, quase cega. Então, a gente desacredita da nossa capacidade, né, de tudo que a gente pode realmente conquistar. E essa desconexão, assim, do nosso chamado maior mesmo, da nossa essência, né, porque nós somos fecundas, nascemos para sermos fecundas e prósperas, né? É isso que a gente realmente merece, né? O merece, o eu mereço, quando a gente fala tanto, é sobre isso, é desfrutar isso. Isso é a natureza, né? A natureza é essa abundância aí, e a gente se desconectou de tudo isso, né? E aí fica sempre uma pergunta, né? Será que o que a maioria das mulheres chama de liberdade não é só cansaço com outro nome, né? Não é, essa prisão, né, disfarçada de liberdade? Porque quando eu trabalhei por muitos anos, né, sempre de CLT, empregada, e gostava demais de trabalhar, de estar em reuniões, fazendo algo em prol do público das empresas, né? Mas eu vivia esgotada, vivia me sentindo cansada, não tinha tempo para cuidar das minhas coisas, muitas vezes nem do meu dinheiro. Olha só como a gente, né? E sempre tentando fazer o melhor e achando que aquilo era liberdade, que eu estava empoderada, né? Que eu estava numa grande empresa, numa boa empresa, no meio de grandes pessoas, né? E muitas vezes a gente sendo só sugada, né? Pelo machismo, inclusive, que existe ainda nas grandes corporações, né? Então, às vezes a gente precisa se perguntar, né? Isso que eu tô chamando de empoderamento, de liberdade, é realmente eu sou uma mulher livre, eu estou liberta de tudo aquilo que falam pra gente que a gente tá presa, né? Ou eu estou vivendo essa exaustidão, né? Então é muito importante a gente parar e se perguntar. Porque quando a gente entra nesse ciclo, Carol, de cansaço, de exaustão, né? A gente não consegue nem parar para se perguntar, né? Vai vivendo aquilo automático e vai normalizando, né? O pior é isso, a gente vai normalizando e não se dá conta que tá
vivendo nessa prisão. Eu vejo, Cléo, que na verdade são dois extremos, assim, não vira, são dois extremos, né? Tanto o jeito consciente ali que a gente já se deu conta do que tu trouxe da questão do machismo, mas como a gente trouxe aqui para o título do nosso encontro de hoje, né? Também tem o lado do feminismo, que nos vende isso como uma liberdade, né? E aí a gente fica, na verdade, competindo com os homens, né? Tentando fazer tudo da maneira lá homem, né? Do jeito que, né? Então, esse que eu acho que é o grande problema, né? Quando a gente fica nessa guerrilha desses extremos, né? Dessas polaridades, e a gente se desconecta disso, né? Que a gente estava falando, né? Do mais sagrado. Mas realmente, né? A gente acha que está sendo livre, mas assim, Cléo, eu acho que tem um grande farol, né? Que é perceber, a gente tem um incômodo. Por mais que a gente esteja no piloto automático, que a gente esteja desconectado, alguma hora o incômodo vem. E aí é o que eu costumo dizer, né? O corpo grita. Se eu não estou ouvindo, ele vai dar o incômodo do vazio, porque começa tudo na alma, né? Vai ser primeiro aquele vazio, aquela falta de sentido. Então eu posso estar lá no meu cargo ganhando tanto e tal e continuar um vazio. Ah, mas não está fazendo sentido. Ok, vou negligenciar isso, vida que segue. Uma hora vai ser físico o esgotamento, porque aí ele vai, né, até uma doença, né, seja de origem psicológica ou física mesmo, né? Uma hora a gente vai ser parado, né? Se a gente não para e não ouve, a gente vai ser parado. E aí a gente não precisa deixar que chegue nesse ponto, né, desse esgotamento total, né, Cléo? Que é o que a gente mais vê hoje em dia, né? Mulheres Sim. esgotadas, exaustas, né? Porque seguiram ali, não ouviram, né? Não pararam e acharam que ia dar conta. E isso aconteceu comigo, Carol. Eu estava num ponto assim que eu já não conseguia, eu não via isso, né? Para mim era normal. Eu trabalhava como CLT, tenho ainda, né, a loja de sapatos. E assim, numa exaustidão tremenda e começou a prejudicar o trabalho, né? Então eu já não rendia mais. Aí eu passei a ficar no modo irritado demais, né? Eu passei a ficar cansada demais. E não consegui me perceber, até que o corpo gritou, né? Eu comecei a sentir dores nos ombros, na cervical aqui, e depois de muito tempo que eu fui ler sobre isso, né? A dor nos ombros representa exatamente isso. O peso, o cansaço, tudo que você está carregando nas costas, né? E aí eu falei, gente, tem que dar um basta, tem que parar, né? Pesos Essa não é, que não eram seus, né, Cléo? não eram meus, exatamente. Não eram meus e que eu não conseguia mudar, né? Então, não era aquela liberdade que eu queria, não era, né? Carol, a gente já tá chegando no fim, nossa assistente está aí toda elétrica. A É gente que eu tá peguei o chegando. sabre aqui, que a Anel sabe que a gente, inclusive, tem, né, o primeiro mão na massa no salto. Eu convido, né, as divinas a sabrar, né, a dar um fim ali nas crenças, né, e ela quer a espada da mamãe. Meu Deus, pega aí a espada, vamos ver. Vamos pegar a Que espada. perigo, hein? Que perigo. Carol, então a gente já está partindo para o final, né? Quero deixar aqui o convite para todas as mulheres que nos seguem aqui no Instagram, né? Se estiver gostando dessas conversas que a gente está tendo aqui toda quarta-feira, né? Se fizer sentido para elas, pedir que compartilhe com outras mulheres, com amigas, com familiares, né? E nos siga aqui no Instagram. E se quiser saber um pouquinho mais sobre o salto, né? Tem os links aqui nas nossas bios e elas vão entender um pouquinho mais do que é o salto.
Isso aí, Cléo. Vamos fazer nosso print. Vamos, Ai, vamos nos preparar. Você consegue fazer alcoólico, isso? né? Ou já foi? Deixa eu tentar fazer aqui, Carol. Tá. Peraí. Chama o Anjo Miguel. Ai, minha mão. Gente, não tá indo. Ah, agora foi. A todas as mulheres que vão conquistar essa liberdade, a verdadeira liberdade, né? E até o próximo encontro. Até. Obrigada, Cléo. Um beijo Obrigada. aí. Beijo. Divina.